vamos falar um pouquinho sobre estresse. Quem aqui está estressado? Ninguém está estressado, só Só quem está morto não tem estresse. Só quem está morto não tem estresse. Hans Selye, pai da estressologia, ele nos disse essa frase, que é fundamental para a nossa linha de raciocínio, de compreensão sobre o estresse. Tá? Então, só quem está morto que não tem estresse. Então, o estresse ele faz parte da vida. E aí, então, vamos compreender sobre o estresse emocional, tá? Ainda hoje, o nosso organismo, o organismo do ser humano, ele reage ao estresse de um modo fisiológico. Então, apesar, o nosso mundo mudou, tá bom? O nosso mundo mudou. Mas, fisiologicamente, nós reagimos ao estresse da mesma maneira que os nossos antepassados, quando eles viam os mamutes e saíam correndo. Em termos de ativação cerebral, ativa-se as mesmas áreas. Não mudou ainda. Ainda se ativam as mesmas respostas de luta, fuga ou congelamento, assim como os nossos antepassados tiveram. Tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês. E o estresse, ele envolve três componentes. Os físicos, psicológicos, mentais e hormonais. Toda vez que eu vivencio uma situação estressante, envolve componentes físicos, então o meu corpo ele se prepara para uma ação, tá bom? Psicológicos, eu passo a pensar a respeito daquilo, tá? Se eu dou conta ou não. Mentais, eu vejo quais são os meus recursos, o que vem em cascata, se todas as outras vezes que eu vivenciei aquele evento, como que eu reagi. E hormonais. Queira ou não, o nosso corpo, ele dispara alguns neurohormônios, tá? Que ficam no nosso corpo e demoram até muito tempo para sair. Tá? Isso envolve, esses componentes são envolvidos no estresse. São três componentes, três fontes básicas de estresse. Nós temos, geralmente, três fontes de estresse. O meio ambiente, tá? Aqui em São Paulo, mobilidade urbana, tá? Gera estresse. Para a gente entender as fontes de estresse, o meio ambiente, tá? Meio ambiente, mobilidade urbana, violência, falta de recursos, negligência. Então, são fontes de estresse, a gente não pode ignorar isso, tá? O nosso corpo, as mudanças do nosso corpo também são fontes de estresse. Menopausa, adolescência, quebrou um braço, mudanças mesmo, uma limitação do nosso corpo, uma limitação temporária. A questão do meio ambiente, não que as mudanças do nosso corpo, mas os nossos pensamentos, aquilo que a gente interpreta, aquilo que a gente pensa a respeito do fato, causa estresse. Então, vocês conseguem entender que existe uma forma da gente evitar ser menos estressado e a gente não evita porque a gente cultiva os nossos pensamentos. Tá? Então, essas são as três fontes básicas de estresse. O meio ambiente, o corpo e os nossos pensamentos. Sendo que os nossos pensamentos a gente pode evitar. O estresse, ele piora tudo. Tá? Então, como que começa o estresse? Vamos entender assim. Começa com uma avaliação da situação. Tá? Eu avalio aquela situação de acordo com os meus pensamentos. E isso pode se intensificar. Algo que seria pequeno,
Eu interpreto de uma maneira muito grande e isso aumenta o meu estresse. Então, começa com a avaliação da situação. E essa intensidade na interpretação do acontecimento. Então, vai se intensificando, vai acontecendo como uma bola de neve. O estresse, ele também aumenta, se intensifica, quando eu tenho uma crença na inabilidade de lidar com a situação. Quando eu acho que aquilo é demais para mim, que eu não dou conta. Quando eu não me sinto eficaz, capaz de determinada tarefa, de fazer alguma coisa. Tá? E muitas vezes, isso só é no pensamento. Só no pensamento. Quando eu acho que eu não sou capaz de fazer determinada coisa, eu não sou capaz de lidar com isso, isso já me faz entrar em estresse. E não ter recursos para superar o estressor. Não sou capaz de mudar do ambiente, não tenho recursos para mudar de casa. Então, isso também aumenta. Né? Eu estou falando assim, vive num ambiente violento, mas não tenho recursos para me mudar desse ambiente. Então, isso também aumenta ainda mais aquele estresse do ambiente real, tá? Do ambiente é real, não é imaginário, mas isso acaba intensificando aquele estresse já presente. Tá? Essa sensação de impotência aumenta mais o estresse. Quando a pessoa ela sente, né, que é por tempo curto, então a gente sabia que a gente não tem recursos para superar aquele estressor, ele intensifica ainda mais o meu estresse. Detalhe, qualquer situação que desperte uma emoção boa ou má, que exige uma mudança, pode ser uma fonte de estresse. Então, o estresse não vem só por eventos negativos. Não vem só por eventos negativos. Qualquer situação que exige uma mudança, casar, ter filhos, separar, comprar uma casa, comprar um carro, um emprego novo, exigiu, porque pense o seguinte, o nosso cérebro, qual é a função do nosso cérebro? Manter a nossa sobrevivência e manter o equilíbrio. Qualquer mudança quebra esse equilíbrio. E isso gera estresse. Isso gera estresse. Seja bom ou má. Estresse. Eixo hipotálamo, pituitária e adrenal. Isso que eu quero que vocês entendam, tá? Esse eixo. Isso acontece na nossa vida, queira vocês ou não, tá bom? Tipo, é assim, aceita que dói menos, tá? Esse é o nosso estresse, tá? Então, o hipotálamo, lá dentro do nosso cérebro, o hipotálamo, tá? Para quem não sabe, é a região do nosso cérebro que regula as nossas funções vitais, tá? Dormir, todo o nosso ritmo, né? Todas as nossas funções vitais. O hipotálamo, ele manda para a hipófise para a adrenal, e a adrenal libera os neurohormônios que vem daqui e altera nosso sistema imune. Então, Miriam fica gripada, tá? Altera o nosso sistema imune. Os nossos músculos, eles ficam mais frouxos, vamos dizer assim. O nosso fígado, altera o nosso fígado, os nossos adipócitos, ou seja, a gente engorda. Afeta também a nossa frequência cardíaca. Então, nossos batimentos cardíacos, ele está em caos. Então, isso vai desregulando, tá? O estresse, ele desregula todo o nosso corpo. Porque o que acontece? O estresse crônico faz com que a gente vive nesse estado de uma maneira aguda, de uma maneira crônica, constantemente. Então, o hipotálamo manda para a hipófise manda para a adrenal, dos nossos rins aqui, e ele
libera na corrente sanguínea todos os neurohormônios que afetam o nosso sistema imune, os nossos músculos, o fígado, o adipócitos e a frequência cardíaca. A frequência cardíaca. Tudo isso vai pela corrente sanguínea. Tá? Esses neurohormônios que foram fabricados lá no cérebro, tá? São distribuídos aqui pela nossa adrenal, pela corrente sanguínea. Tá? Talvez algumas de vocês já tenham visto esse sistema do estresse, como o estresse funciona. Só que a gente precisa entender muito bem isso, porque principalmente quando a gente vai explicar para o adulto, tá? Quando a gente vai explicar para o adulto, para o nosso paciente, para o nosso cliente na empresa, ele precisa entender o que está acontecendo na vida dele. Tá? Ele precisa entender como o estresse funciona. Tá? O estresse ele é dividido em quatro etapas, tá? 4 fases. A fase mais leve, a alerta, quais são os sintomas? Uma hiperatividade, uma respiração acelerada. O hipotálamo, que é a areazinha do nosso cérebro que regula todas as funções vitais, inclusive vigília e sono, o nosso sono, qualquer doença, qualquer estresse, qualquer doença mental, há uma alteração na atividade hipotalâmica. Então, por isso que no estresse, um dos primeiros sintomas é a insônia. Ou demora para dormir, ou acorda várias vezes. Por quê? O que eu quero que vocês guardem é a alteração na atividade hipotalâmica. Tá? A alteração na atividade hipotalâmica. Por exemplo, na doença mental, como que a gente sabe se é depressão ou ansiedade? Alteração na atividade hipotalâmica. Tá bom? Então, no estresse, já na fase alerta, que é a mais leve, vamos dizer assim, já ocorre insônia, por quê? Tem alteração na atividade hipotalâmica. O nosso hipotálamo, ele já está um pouquinho alterado. Lembre o seguinte, o estresse, ele piora tudo. Piora tudo. Então, se eu tenho o genezinho da ansiedade, tá? Minha mãe é ansiosa, minha avó é ansiosa, a bisa, a gente tem o genezinho da ansiedade. Eu sofri um estresse, ele vai lá e acorda tudo aquilo que está dormindo no meu DNA. Assim como o estresse, começa com o estresse, ele acorda a minha predisposição para a doença mental. O estresse, ele acorda pode me levar para a depressão, porque ele acorda essa predisposição genética. Ele desperta tudo aquilo que já está predisposto na gente. Então, por exemplo, ele acorda. Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Eu sou gordinha. Então, eu tenho o gene da obesidade em mim. Se eu morasse num lugar onde eu não tivesse acesso a comidas processadas tão facilmente, talvez eu fosse magra a vida inteira. Tá? Porque eu não teria acesso. Quando eu estou estressada, eu engordo. E isso não significa que eu estou comendo mais. Mas porque desperta o meu genezinho lá da obesidade. Isso daqui são sintomas comuns, mas não necessariamente que ocorrem com todas as pessoas. E nós temos todas as predisposições genéticas. Temos nossas cargas genéticas. Temos a história do nosso DNA. Que o estresse vai lá e acorda tudo que tem de mal dentro da gente. Mas para qualquer doença. Qualquer doença. Ficou estressado, piora. Tá? Então, na fase alerta, a pessoa hiperativa fica, tá? Uma hiperatividade, a respiração acelerada, insônia, taquicardia, tensão muscular, aumento na libido na fase alerta. Por que aumento na libido? O sexo, ele também é uma das formas que o nosso cérebro procura para regular
para voltar à homeostase. Tá? Então, o sexo ele também serve para o nosso equilíbrio, tá? Para equilibrar. Então, esse aumento da libido é uma tentativa do nosso cérebro de voltar à homeostase. Tá? Sudorese e diarreia passageira. Isso é na fase alerta, leve estresse. Resistência, cansaço, problemas de memória. Continua também, e aqui já cai a libido. Queda da libido. Aqui ele já não tem um aumento da libido, já queda da libido e dificuldade de concentração. Na quase exaustão, todos os sintomas da fase anterior, só que em maior quantidade e intensidade. E aqui começa o início das doenças físicas e psicológicas que a gente já tem predisposição. Então, aqui ainda não despertou. Na fase de quase exaustão, já começa a despertar todas aquelas doenças que a gente tem predisposição. E na fase de exaustão, cansaço extremo, dificuldade de trabalhar ou estudar, ansiedade diária, mau humor. Mau humor é o que tem a ver com a atividade hipotalâmica. Não dorme direito, altera o humor, altera a memória, tá bom? Vontade de sumir, pesadelos frequentes, e aqui as doenças físicas e psicológicas já estão instaladas, todas aquelas que a gente tem predisposição. Nas empresas, e quem atende adulto também sabe, aonde geralmente estão as pessoas que vêm procurar a gente? Ou na quase exaustão ou na exaustão. A Organização Mundial da Saúde, lá em 2005, desde quando eu estudo os relatórios da Organização Mundial da Saúde, em 2005, a Organização Mundial da Saúde disse que em 2020, a depressão seria a primeira doença que causaria afastamento do trabalho e a perda dos dias produtivos. E eu vou falar para vocês, isso que a gente está vendo é aquilo que a Organização Mundial da Saúde já falou lá atrás, há 15 anos. Eu sou psicóloga há 18 anos. Está aumentando o caso das pessoas. Tipo, tá difícil você conhecer uma pessoa que não tenha ninguém que não esteja com depressão ou com ansiedade ou com estresse. Tipo assim, tá difícil. Qualquer pessoa que você converse, tem alguém para contar. Esses são os sintomas, são as fases do estresse. E aí, algumas pesquisas, tá? No estudo realizado com 2.315 adultos de todos os estados pelo Instituto da Marinha da Gripe, quais são as causas, quais são as quais são as maiores causas de estresse? O que causa estresse? Os relacionamentos, 18%. Os relacionamentos. Em segundo lugar, está os problemas financeiros. Em terceiro, sobrecarga de trabalho. Em quarto, trabalho. Em quinto, os pensamentos distorcidos. Olha só que interessante, os pensamentos distorcidos, ele ganha na mobilidade urbana. Os pensamentos distorcidos estressam muito mais do que o trânsito. Pressa e doença na família e ter que se atualizar o tempo todo. Por que é importante a gente saber o que é que realmente causa estresse? Para que a gente possa efetivamente montar as nossas ações em cima disso. Se eu sei que relacionamentos interpessoais são as principais fontes de estresse, eu vou auxiliar essas pessoas a se relacionarem de modo mais assertivo, mais benéfico. Se eu sei que pensamentos distorcidos causam mais estresse do que o próprio trânsito, eu vou focar nos pensamentos distorcidos. E aqui, o mito dos mundos separados. A gente vive um mito, né, de que há um
um mito de que a gente entra num lugar e acabou, deixe seus problemas do lado de fora. Há um impacto claro e visível do estresse familiar no trabalho e do estresse ocupacional no bem-estar e na felicidade pessoal da família. E aqui eu vou dizer para vocês agora como empresa, tá? Como em termos, desculpa, das empresas. Muitas empresas me chamam para falar sobre educação com os filhos, sobre formas de se relacionar com os filhos, porque já entenderam que os seus funcionários não rendem tão bem quando eles estão preocupados com a família. Eu sempre conto a história das pedras grandes. Eu já contei para vocês a história das pedras grandes. Isso tem que estar muito claro para a gente. Quais são as nossas pedras grandes? Existe um vaso. O professor ele foi dar uma aula para os alunos. E ele falou assim, eu quero ensinar algo que é para a vida de vocês. Pedras grandes. Então ele pegou um vaso e colocou as pedras grandes no vaso. E ele perguntou para os alunos, está cheio? Aí os alunos, sim, está cheio sim. Então ele foi lá e pegou pedregulhos e colocou no vaso. O pedregulho passou pelas pedras grandes e se acomodou no fundo do vaso. Está cheio? Tá cheio sim. Então ele foi lá e pegou areia e colocou no vaso. A areia passou pelos pedregulhos, pelas pedras grandes, se acomodou no fundo do vaso. Está cheio? Tá cheio, professor, agora não cabe mais nada. Então o professor pegou e colocou água. A água passou pela areia, pelos pedregulhos e pelas pedras grandes e se acomodou no fundo do vaso. E o professor, ele disse, eu estou dizendo isso para vocês, tem que estar muito claro para a gente quais são as nossas pedras grandes, quais são os nossos pedregulhos, quais são as nossas areias e quais são as nossas águas. Porque a gente tem que colocar nessa ordem no vaso. O vaso é a nossa vida, senão não cabe. A gente tem que colocar pedras grandes. Essas são as nossas prioridades. Tem que estar muito claro para a gente quem são as nossas pedras grandes. Então, depois a gente se ajeita e coloca o pedregulho. Se a gente inverte qualquer um desses materiais, não cabe mais nada na nossa vida. Se eu coloco primeiro a água, primeiro a areia, e depois o pedregulho, a pedra grande não cabe. Assim são as nossas prioridades. Então, a gente tem que saber quais são as nossas pedras grandes. Isso tem que estar muito claro. Isso vocês também passam para os seus adultos, né? Para os seus pacientes, para os seus colaboradores. Quais são suas pedras grandes? Vocês sabem quais são as pedras grandes de vocês? E muitas vezes a gente se estressa porque coloca pedregulho primeiro do que pedra grande. E aí não cabe mais a pedra grande. Então, até mesmo para diminuir o nosso estresse, nós precisamos seguir essa ordem. Pedras grandes, pedregulhos, areia e água. Isso também diminui o estresse.